palavra monitorização significa acompanhar ou seguir, né? Acompanhamento e seguimento. Então ficou mais utilizado monitorização, mas monitoração também tem o mesmo sentido, tá? O mesmo significado. Os dispositivos que a gente usa para monitorar o paciente, né? Aumentam tanto a especificidade quanto a sensibilidade e a acurácia, né? Durante a redução da anestesia. Estou aqui alguns dados históricos, né? Em 1846, Bigelow observou alteração, né, na pupila e no pulso do paciente durante a anestesia. Em 1857, Snow, né, que afirmava que o ponto de maior habilidade, não da maior habilidade da anestesia, era você saber a dose adequada que deveria ser administrada. Esse Clover, né, esse autor Clover, ele monitorava clinicamente seus pacientes, né, início do século XX, e publicou um levantamento com mortalidade zero de 9.000 anestesias. Então, na anestesia na Flórida. Interessante, né, a gente vê que só recentemente, né, foi normatizado, né, criado protocolos de segurança e anestesia. Né? A primeira referência nova de segurança foi publicada em 1980. E a primeira normatização, propriamente dita, foi publicada em 86, pela Associação Americana de Anestesia. Tá? E no Brasil só foi publicada em 93. Então, a mortalidade por causas anestésicas em pacientes A1 e H2 situa-se ao redor de 1 para 30 mil. Então, você vê que os pacientes de menor risco, né, previstos pela classificação ADA, né, as A1 e as A2, tem uma mortalidade muito baixa. Aqui, um gráfico mostrando o risco, né, o risco de lesão, né, e o tempo entre o alarme, né, do dispositivo e o início da atuação do médico. Então, aqui o início da condição adversa começou aqui no T0, no tempo zero, e aqui logo no início teve um disparo do alarme. Então, aqui começou a crescer o risco, né, de lesão, aí o alarme disparou. Aí, quando você identificou que o alarme disparou, já aumentou mais ainda o risco. Aqui você vai ter a identificação do problema, tá? E aí é o tempo que você identificou e começou a tomar medidas, né? E aí, quando chega, né? Quando você corrige o problema, é o ponto máximo de risco, e aí você corrige o problema, o risco vai diminuindo até voltar à normalidade, tá? Mas caso você não corrija o problema, né, você vai ter o aumento do risco cada vez mais até chegar no ponto onde acontece a lesão, porque você tem o início da lesão. Então, é muito importante, né, o equipamento ter sensibilidade, né, eficiência, para que ele dispare o mais rápido possível, porque sempre tem um delay, né, uma demora normal entre o disparo do alarme e a identificação do alarme. Né, que você identifica visualmente ou auditivamente o alarme. E aí, depois que você identificou o alarme, você tem um tempo até identificar o problema. Então, esses momentos são críticos, né? Então, mais cedo identifica e começa a atuar, não há o risco de lesão. Então, vamos falar um pouco da oximetria de pulso, né? Acho que ainda mais com a Covid, quase todo mundo entrou em contato com a oximetria de pulso. É um invasivo, né? Que ele possui um diodo que emite luz de 2 comprimentos de onda, né? A onda vermelha de 660 nanômetros, né? Que é mais absorvida pela hemoglobina desaturada, e a infravermelha, 990 nanômetros, que é mais absorvida pela hemoglobina oxigenada. E tem um emissor que utiliza duas tecnologias, né? A espectrofotometria, que quantifica a luz nos tecidos, né? E a platismografia, que determina, né, que aí o oxímetro ele também não determina só saturação de oxigênio, ele também determina a frequência cardíaca, né, a bomba de pulso. Então, ele determina a amplitude e a forma das ondas de pulso. Então, o princípio de funciona, né? O princípio de pulso é na lei de Lambert-Eaton, né? A concentração de um soluto dissolvido um solvente pode ser determinada pelo seu grau de absorção luminosa. Né? Então, ele usa esse princípio para que a luz atravesse, né, as estruturas e determine a concentração, né, de oxigênio
absorvida pela circulação de oxigênio no sangue. Alguns fatores alteram essa medida, né? Como o esmalte, corantes, a luz ambiente pode atrapalhar também a cor da pele, né? Peles muito mais escuras, né? Também pode alterar. Movimentação do paciente, também ele deve ficar parado enquanto sendo feita a leitura. Uso de bisturi elétrico durante a cirurgia também pode alterar. Aqui é muito comum a gente ter dificuldade de avaliar a saturação orgânica por oximetria de pacientes hipotensos e pacientes frios, né? Hipotérmicos. Às vezes o paciente não está com hipotermia propriamente dita, mas ele está com as mãos muito frias. É difícil de você, já tem um consultório, né? Você já é um centro importante, geralmente o paciente com a mão fria, é difícil de você pegar o sinal. Situações especiais, né? Onde estão elevados os níveis de carbono e hemoglobina. Né? E absorve, né? Aí você absorve a hemoglobina e o real, né? Então, carbono e hemoglobina acaba ligando, quando você tem um temperatura elevado, liga um valor maior que o real. A hemoglobina, onde você tem uma oxidação elevada, né? Da hemoglobina, né? De ferro, aliás, uma oxidação do ferro no grupo M da hemoglobina, e aí você tem com essa oxidação, você absorve uma quantidade menor de oxigênio, né? Essa hemoglobina transporta a quantidade menor de oxigênio. O normal aí é para a gente ter, fisiologicamente, entre 1 e 3% de hemoglobina. Em algumas situações, né, quando você está acima de 10%, você começa a ter essa alteração, né, que absorve a mesma quantidade das duas luzes, né, indicando um valor fixo de saturação, 85%. Né, quando essa classificação ultrapassa 30% da corrente sanguínea. Então, a partir de 30% de metahemoglobina, você vai ter esse falso dado, né? Então, é uma saturação fixa. Pacientes anêmicos, né, tem uma saturação menor, né, no equipamento, aparece uma saturação menor do que a real, e já hemoglobina fetal e icterícia não afetam o oxigênio. A tomografia, o binógrafo, né, o equipamento que a gente usa para medir a concentração de gás carbônico, né, no ar inspirado. Então, você acopla o equipamento de anestesia, né, esse sensor, né, esse sistema mainstream, né, do intravenêneo, ou site stream, que utiliza espectrometria de massa. Né? Você tem uma diferença, né, de 2 a 5 milímetros de mercúrio entre o CO2 respirado, né, e o sério por causa do espaço morto. Então você tem uma diferençazinha aí, se você for ver uma gasometria e dosar ao mesmo tempo o CO2 no sangue e o que está sendo medido pelo caminhão, claro, tem essa diferença assim, uma diferença pequena. Tá? Causas de valores baixos de CO2, né? Que é embolia, posição centrada e hipotensão. E as causas de valores altos de CO2, como febre, aumento de metabolismo, hipoventilação, injeção rápida de bicarbonato, né? Endovenoso. E na laparoscopia também, você tem os valores altos de CO2, né? Porque na laparoscopia a gente injeta, né? Quando a gente viu uma técnica cirúrgica, acho que é o Wilbur mostrou, né? Daquela agulha de velhos, ou mesmo pelo prostática, você injeta CO2 na cavidade peritoneal para que as vísceras fiquem afastadas da parede abdominal e você consiga ter uma visão elevatória. Porque está sempre monitorizando, né? O CO2 da cirurgia laparoscópica. Variações na curva de cardiografia, né? Na fase 1, você tem espaço morto. Na fase 2, mistura de espaço morto com gás aplicado. Na fase 3, gás aplicado. E na fase 4, inspiração. E você pode ter variações nessa curva quando você tem QTOC, asma, tá? Quando o paciente, para a gente fazer anestesia, você tem que usar relaxantes musculares, né? E aí, quando você não está relaxando adequadamente os pacientes, também você vai ter alteração na cardiografia. Quando você tem reinalação de CO2, né? E você tem uma válvula respiratória no carrinho da anestesia, no banho da anestesia, né? Para que aquele ar saia, né? O ar expirado saia.
Mas às vezes tem uma válvula respiratória travada e ele fica recirculando o ar, então você recircula o CO2. E também quando você não tem pouca calça andada, né? Você não vê os carrinhos esses dias, que são nas graduações, tem um recipiente no carrinho com um material, uma substância granulosa, né, granulada ali, é a calçodada. E a função dela é realmente tirar o gás carbônico do ar respirável, tá? Para que ele não recircule. E também, quando você tem alterações, né, na curva de capnografia, se você tem um CO2 com batimentos cardíacos elevado. Aqui mostrando, né, a fase 2, né? Aí aqui vai estar o CO2 mais alto, né, no fim da expiração, e na expiração o CO2 cai. Essa é uma curva fisiológica, né? Aqui, quando você tem broncoespasmo ou dificuldade para exalar o ar, né? Alguma síndrome obstrutiva aí, no paciente ou no sistema também, pode estar obstruído. Então, você vai ter aqui uma subida diferente, né, mais aguda, né, na concentração de CO2, e depois uma queda rápida, mas no mesmo tempo aqui. Então, aqui é quando o paciente tem um esforço respiratório, né, esforço respiratório, ou ele briga com a ventilação, né. Então, durante aqui a expiração, ele dá uma respirar, briga com o aparelho. E aí você tem esse venteamento aqui, você vê que a coisa é bem parecida com a normal, só com esse venteamento por causa da briga do paciente, né, Quando você tem reinalação do CO2, olha o que acontece. Ó. A curva é muito parecida com a normal, tá? Mas qual a diferença? Que ela não parte de zero de CO2, ó. Ela parte de um certo nível de CO2 porque está reinalando CO2. E aqui a interferência, né, de batimentos cardíacos na curva de CO2. Então, aqui, fazer um olho na análise de oxigenação e ventilação pulmonar. Né? Você pode calcular o conteúdo arterial de O2, né? CA de O2 é 1,34 vezes a concentração de hemoglobina, vezes a saturação do O2, dividida por 100, mais a pressão arterial, né? CaO2, o O2 arterial, vezes 0,038. Esse é o conteúdo arterial. Conteúdo venoso também, aí você pode calcular a gasometria, né? Diferença arteriovenosa de O2, né? Que é a DAV, O2, é a concentração arterial de O2 entre a concentração venosa de O2. Transporte de O2, o normal é de 950 a 1.150 ml por minuto, né? De transporte, ou delta, ou AV, né? Artério venoso de O2, para transporte normal do O2, é essa CA de O2 vezes o décimo cardíaco vezes 10. E o consumo de O2, né, que é o VO2, vocês vão ouvir muito isso, principalmente medicina esportiva, né, terapia intensiva, também o consumo de oxigênio, é essa VO2, né, que são a arterial do O2 vezes a concentração venosa, né, e controle arterial vezes controle venoso, então é a DAF, é o 2, esse crédito cardíaco vezes 10. O eletrocardiografia, né? Que é o que ele vem sempre ver, né? Que é o monitorização dos batimentos cardíacos, é uma monitorização básica e obrigatória, tá? Ela está indicada em qualquer paciente submetido a procedimentos anestésicos cirúrgicos. O classe, né, das derivações, vocês tiveram o eletrocardiograma já? A classe da monitorização é a derivação B2. Tá? Para a gente avaliar o ritmo, né? Se ele está sinusal, né? Ou se tem arritmia. E você pode utilizar a derivação V5, né? Para o diagnóstico de isquemia. Ela tem uma sensibilidade de 50%. Isquemia da onde, professor? Isquemia da onde? Isquemia da parede miocárdica, né? É 75% que ela integra pela isquemia, né? Mas as principais áreas de isquemia são a parede inferior. Intervalo PR, intervalo do QRS e o intervalo QT. Quais são as derivações? Derivações A2, né? D2, D5. Então, se você usar só essas duas, né, D2 e D5, você tem uma sensibilidade de 80%. Se você adicionar V4,
a essa priorização, você aumenta a sensibilidade para 95%. As desvantagens da cardioscopia, né, da monitorização, é que apesar dessa sensibilidade, você tem alguma dificuldade de avaliar eventos isquêmicos, né? Porque você não tem derivações aí presentes. Diagnóstico de arritmia é inexistente, né? Então, você pode, com uma série de interferências, né, ver com alguma explicação do paciente, retorno de desenvolvimento, né, durante a anestesia, você pode diagnosticar uma arritmia que, na verdade, não existe. E aqui o risco de queimadura consequente ao uso de estudo elétrico, né? Então, aqueles eletrodos que a gente coloca na cirurgia, para monitorizar o paciente, você tem um risco que pode uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica no estudo elétrico, você pode aquecer aqueles eletrodos e causar, né? É importante informar a quantidade de gelo, claro, daqui. A gente já viu com gelzinho, para que você não tenha queimadura. Pressão arterial não invasiva, né? Que é aquela que fica com manual ou automático. Também é básica e obrigatória. Tá? Isso é indicado em qualquer paciente submetido a procedimentos acessórios. A endoscopia também é obrigatória em qualquer paciente submetido a procedimentos anestéticos. A função dela é a aferição indireta do desempenho cardíaco e alterações da resistência vascular sistêmica. Por quê? Você tem a fórmula da pressão arterial. A pressão arterial é o débito cardíaco, o valor do débito cardíaco vezes o valor da resistência vascular sistêmica, ou periférica. Pressão arterial média, né? A fórmula da pressão arterial média é a pressão arterial sistêmica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica. Também aqui para a gente monitorar o consumo miocárdio e do oxigênio, tá? Tem que ser menor do que 12.000, você pode usar um duplo produto, né? Que é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. E os métodos mais conhecidos, né? Que a gente, vocês já tiveram semiologia, é mais conhecido para a aferição da pressão arterial não invasiva, são a palpação ausculto, né? Tem também o oscilométrico, manuais, né? Palpação ausculto. Tem aqui os automatizados. E também tem esses sons, né, Pedro? Você já deve ter ouvido, né? Que é aquele som que está entre o primeiro, né? O primeiro som e o último som. Quando você está escutando lá no externo e se suplando a roda, né? O manguinho. Isso é bom, né? São sons de cor. Isso tudo melhoramento, né, do fluxo dentro de matérias, né, em resposta à deformação mecânica, né, da compressão que a gente faz no bonito. Já a oxidometria, né, ela mede com precisão a PAM, a PA sistólica e a PA diastólica, né, e é dada através de um cálculo, né, e a discrepância é de menor de 5 milímetros de mercúrio, né, em relação a uma medição diretamente na artéria, né? Invasiva, no caso. As desvantagens, né? É o risco de lesão isquêmica do dedo, né? Pela compressão, falsas medidas, edema de extremidades, interferência no peso de iniciação de fármacos, né? Quando afeta venoso, treinamento de extremidade. Então, lógico, né? Você tem que estruturar o manguito. Tem muitos que estão estudando manguito, se tiver um acesso venoso aí, você não consegue infundir adequadamente o petróleo. Então, aqui mostrando, né, a medida, né, que aqui é 141, vamos dizer, começa aqui os sonhos, né, 140, e vai aqui até 80, né, os sons. E o oscilômetro, né, ele vai ter mais baixas aqui, as oscilações maiores, tá? E aí ele vai medir, né, 145, aqui a média, 106, e a diastólica de 80. Então, aqui a posição correta de colocar, né? O líquido, né? Seja no manômetro, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Vai ter uma marquinha, geralmente está escrito aqui a artéria, e aí você coloca na posição da artéria. Né? A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço. E o comprimento dela deve ser envolver pelo menos 80% do braço para cada paciente, né? Então, obesos, né? Você tem
tamanho de membro, você tem pacientes muito fortes, ou pacientes muito magros, ou crianças, vai ter que estar vários caminhos, você não vai adaptar na cada paciente, não vai dar certo. Aqui as diferenças, né? Na mesma situação, no mesmo momento, se o paciente estiver de pé, com o braço abaixado, vai estar 120 por 180 no braço esquerdo. Mas se ele colocar o manguito no braço direito e levantar o braço, a pressão vai estar mais baixa, né? 100 por 160. E na perna vai estar uma diferença muito grande, né? 200 por 120. Se ele estiver deitado, as diferenças são menores, mas elas existem, né? O braço esquerdo, você vai ter 120 por 80. O braço direito também é de 100 por 60, né? E na perna também uma diferença menor, mas tem diferença. Então, o ideal é que às vezes tem que colocar chato direito, né? O ideal é o paciente deitado ou sentado, né? Com pressão arterial invasiva. Ela não só oferece a oportunidade de avaliar a pressão arterial média, né? Tem pressão arterial média, mas também você pode coletar, não precisa coletar sangue arterial, por exemplo, plasmia arterial. Você pode coletar o sistema sanguíneo embolizado, essa via arterial. As indicações que você está dando uma nunca invasiva da pressão arterial. Pacientes de estabilidade hemodinâmica, tá? Como eu disse, né? Você tem necessidade de coletar de gasométricos seriados, né? Então a gente vai confortar o paciente seguro. Uso de circulação extrapopótica, né? Cirurgia de grande porte, né? Sempre bom você ter um controle hemodinâmico mais ativo, né? A gente usa arterial invasiva e utilização de técnica de hipotensão arterial inclusive. Então, quando você precisa induzir hipotensão no paciente por algum motivo, você é melhor você ter esse componente arterial invasiva, né? Do que tanto a pressão manual, a utilização da pressão manual quanto automática externa, né? De um invasivo, você pode falhar essa situação. As complicações, né? Pacientes com alto risco para insuficiência arterial ou trombose. Então, você, apesar de ela ser mais sensível, né? Ela pode ter pontos de erro, né? É ideal que o catéter e os extensores utilizados sejam rígidos, né? O volume de fluido no sistema que você vai usar para medir seja pequeno, o número de válvulas reguladores entre uma válvula para regular, para alterar o equipamento, tenham poucas válvulas, tá? As bolhas de ar podem provocar superamortecimento, então vai falsear, né? As bolhas de ar elas amortecem o impulso de pressão, né? Que vai ser transmitido até o sensor, então isso aí a presença de bolhas pode prejudicar a acurácia do equipamento. É suficiente calibrar o transdutor na pressão atmosférica, né? Mantendo, né? Você calibra, mantendo o calibrador da transdutor no nível do átrio direito. Na metade, né? A linha média. Aqui só para lembrar, né? Geralmente a gente utiliza a artéria radial, né? E não tem tanto problema de você arterializar a artéria radial, porque você tem o arco palmar anterior, né? Igual o arco palmar dorsal, no sistema de anastomose, né? Entre a artéria ulnar e a artéria radial. Mas antes de fazer isso, que é o teste de Ague, né? Você tem que comprimir a artéria radial e observar se tem pulso ulnar e se tem boa perfusão, né? Porque senão, se tiver um problema na radial, você pode causar uma isquemia. Central. A pressão do relógio central, ela estima a pressão do lado direito, né? Que equivale à pressão diastólica final do ventrículo direito. Tá? Já deve ser pressão do lado direito, mais ou menos, também a mesma pressão que a pressão diastólica final do ventrículo direito. Indicação diz até ter venoso central. Tá? Que precisa bastante até venoso central. Todo dia a pressão venosa central. Conhecer inserção de marca-passo, que também deveria utilizar um catéter venoso central. Nutrição parenteral total. Pacientes com suficiente para hemodiálise, né? Hemodiálise principalmente interrupta, são aqueles pacientes que não têm aquela fístula arteriovenosa no braço. Aí você tem que usar uma via venosa profunda. Paciente com suspensões da quimioterapia, né? Porque
quimioterapia ela pode ser necrosante, se você está basado em massa perfeita, não, pode necrosar, chegar, isso que subterrâneo, com possibilidade de acesso periférico, acesso de acesso de maneira periférica, e quando você tem um paciente aí hipotenso, hipertenso demais, que você precisa usar drogas vasoativas no menor, né? Aí você não pode usar a via periférica, né? Não pode extender. Então, eu estou mostrando, né? A pressão menor da central nos momentos do ciclo cardíaco, né? Ela é a mais alta na despolarização e depois a diástole ela fica mais baixa. A pressão menor central ela reflete o retorno venoso, né? Todo o retorno, você tem uma medida, né? Mais ou menos da volemia, né? Então, reflete o retorno venoso no coração. Devendo ser medida ao final da expiração. Você tem menos pressão na caixa torácica, né? Você inspira, você aumenta muito a pressão da caixa torácica e você tende a comprimir a veia cava. Então, ela pode parecer mais alta do que real. Esse é o limite. Positiva. Valores normais são de 4 a 8 de mercúrio, né? Medidas na linha axilar média. A medida isolada, né? Nem sempre permitirá condutas clínicas corretas, né? Então, você tem uma medida ali isolada, uma FVC, por exemplo, baixa, não dá para você tomar conduta clínica só com uma medida que seja esse paciente da concorrente. Você precisa acompanhar com todo o seriado, para ter uma melhor conduta clínica. Complicações de acesso central, né? Infecção, né? Na pele, portanto, alterações anatômicas com local de atenção, também. Coagulopatia, tá? Ou pacientes anticoagulados, mas aí a paciente anticoagulados, a quantificação é relativa, né? Porque você pode trocar o tipo de anticoagulante ou reverter a anticoagulação naquele momento, tal, e depois anticoagular o paciente de novo. Você falou que foi hemodiálise que não tinha questão. Paciente que não é de hemodiálise ambulatorial, o paciente que tem hemodiálise internada. E ele, por exemplo, não tem aquela fístula nervosa, também não dá para você fazer a hemodiálise pela fístula, você faz tudo que acontece. Aqui, como vou falar, as diversas vias, o CIT, função. Os mais utilizados são a veia jugular e a veia subclávia e a veia femoral com veia jugular externa, né? Então, você utiliza, né? Mas as mais comuns são as externas, subclávia ou um pouco também, principalmente de centro cirúrgico, e a veia femoral. Jugular externa é a última tentativa que você consegue um acesso de osso central, né? Ou tem complicações, né? Muito disso com as esperanças da jugular interna. Então, aqui mostrando, né? Veia jugular interna, veia jugular externa. Aqui uma posição de função, que vocês vão aprender a fazer isso lá no internato. 30 graus de inclinação. Aqui, no ângulo formado, né? A bifurcação aqui, as trechas do esternocleido mascoide, né? Que eu peguei a cozinha aqui, no ápice do triângulo, tá? E 30 graus de inclinação da pele e na direção do mamilo ipsilateral, né? Do mamilo regulado. Geralmente, você tenta fazer como na segunda do lado direito, para isso ter uma complicação. Hoje em dia, né, com muito mais segurança, nas UTIs, a gente usa muito isso, em cirúrgico também, que é a função guiada por ultrassom, né? Ele vai lá, vai fazer a ultrassom, acha a veia no lugar interno, aqui ele está tendo a artéria, né, carótica, então ele tem uma segurança maior de que não vai funcionar a carótica na direita daí. E vai entrando com a agulha e vai vendo a agulha aqui no local certo. Aqui o centro cirúrgico e a UTI carótica para habilitar. Complicações, né, do acesso venoso central, tem a função arterial de 7,7% nas redes, uma coisa tão rara. Infecção no sítio de inserção de catéter, 2,1%. Cateterização arterial, aí além de funcionar, você não só funcionou, como não percebeu que estava na artéria e cateterizou, né, passou o catéter na artéria, 0,8%. Pneumotórax, 0,3%, e aqui menor de 0,3%, o henotórax, embolia aérea e lesão de torácica.
Agora, catéter de artéria pulmonar. Ou catéter de Swan-Ganz. Ele ganhou o nome de catéter de Swan-Ganz, porque esses dois autores, Swan e Ganz, e colaboradores, escreveram o primeiro catéter que poderia ser conduzido, né, até a artéria pulmonar, então, em 1970. Na década de 80 surgiram trabalhos questionando, né, a influência, né, a validade e a utilidade desse catéter de Swan-Ganz para avaliar a evolução dos pacientes. Ele fornece dados que isoladamente têm pouca validade em isoladamente. No conjunto, acho que ele pode fornecer com outros dados e outros modelos, né, outros meios de modificação, você consegue ter algum benefício. Ele possibilita um controle mais refinado do estado hemodinâmico dos pacientes. Então, esse é basicamente você controlar a hemodinâmica. As indicações, né? Necessidade de medida da pressão arterial pulmonar, da pressão de oclusão, da infarto agudo do miocárdio, em alguns casos, cirurgia torácica, né? Porque você consegue monitorar a pressão arterial pulmonar, trauma, ICC descompensável, caso de hipertensão pulmonar e manejo de alguns tipos de choque. Esse é o catéter, né? De Swan-Ganz, ele tem um metaponta, sensor mais atrás, você consegue ver a diferença, daí você consegue injetar sódio gelado, né, pelo catéter pelo orifício proximal, e aí ele vai calculando até a nutrição, esse líquido gelado no decorrer do caminho, e com isso ele consegue calcular o déficit cardíaco. Professor, você pode explicar como é que funciona o mecanismo do líquido gelado? Líquido gelado, então, é comprido. Ele tem um orifício mais proximal. E ele tem sensor mais distal. Então, você injetando líquido gelado, né, a uma determinada temperatura que você sabe, esse líquido vai se misturar ao sangue, aquecido, e vai dar um decaimento da temperatura. E com o decaimento dessa temperatura, ele consegue calcular o volume de sangue que passou ali, então ele calcula o déficit cardíaco. Então, aqui mostrando, ele tem um balonete na ponta também, que você pode limpar. Então, aqui você consegue direito verificar a pressão do lado direito, a pressão do ventrículo direito, né, você consegue calcular com a aí você caminha, passa a válvula pericúspide, passa a válvula pulmonar e loca o catéter dentro da artéria pulmonar. Aí você consegue calcular, né, a pressão, né, bem com a sensibilidade grande da artéria pulmonar. E aí, se você introduzir mais, se for até um ramo da artéria pulmonar, um ramo menor da artéria pulmonar, você pode calcular a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então, você insufla esse balão, e aí o que acontece? Você interrompeu o fluxo de sangue daquele ramo da artéria. A artéria pulmonar, ela não, ela desenvolve no pulmão e depois você tem o retorno dela através do esquerda. Então, quando você faz o retorno venoso, você obstrui o fluxo que vai para o pulmonar, você só tem o fluxo de retrógrado. E aí, esse fluxo retrógrado é a pressão estimada do átrio esquerdo. Ou a gente chama pressão capilar pulmonar. Você consegue dar uma maneira não. Então, você tem com complicações, né, desse catéter, que como vocês viram, ele é muito invasivo, né, o catéter de frente com um catéter central, que a gente vai no máximo, né, ou deixa ele na porção distal da BH, ou no máximo no lado direito, esse catéter ele vai até ramificações das artérias pulmonares, né. Então ele pode causar arritmias ventriculares, você pode ter, se o paciente já tinha um bloqueio, né, do ramo esquerdo, ele pode evoluir para um bloqueio auricular local, infarto pulmonar pode acontecer, pseudonanismo da artéria pulmonar, a ruptura de algumas camadas, né, na parte da artéria pulmonar, formando uma dilatação da artéria pulmonar. Ruptura pode acontecer, até ruptura da artéria pulmonar, lesão valvar, né, que ele passa por duas válvulas, né, e infecção. Então, ele é extremamente invasivo, ele tem muitos critérios de as indicações, né, que agora falando da temperatura corporal, são pacientes sob anestesia regional, em cirurgias intracapitárias, né,
Então, pacientes que estão fazendo bloqueio, você está fazendo, por exemplo, rápido, peridral, e vai deixar em cavidades. Tá? Anestesia geral com tempo superior a 30 minutos, você tem que monitorizar a temperatura corporal e sempre monitorizar em pacientes pediátricos. Aí você também tem essa regra, né? Em qualquer paciente no qual alterações de temperaturas são antecipadas ou suspeitas. Né? Então, qualquer paciente que já saiba de pode ter alterações de temperatura ou se suspeita, possa ter alteração de temperatura, você também monitora a temperatura corporal. Então, a manutenção da temperatura corporal tem papel na proteção de órgãos. Temperatura central, né? Quando você tem que ter uma utilização da temperatura central do paciente. Trabalhar casos de hipotermia dentro do operatório, prevenção de superaquecimento, né? E detecção precoce de casos de hipotermia maligna. Temperatura periférica, né? Quando você quer avaliar a função vasomotora e validar a equação da. Então, você pode usar termômetros de mercúrio, temperatura corporal periférica, termômetros de sistemas eletrônicos, e na temperatura interna você pode utilizar termômetros mais profundos. Então, onde você vai utilizar os mais profundos? Né? Como eu falei, né, a gente tem aqueles fangans, você consegue monitorar a temperatura na artéria pulmonar, você pode colocar um sensor de temperatura no nervoso costal, na membrana tipânica e também a nasofaringe. Melhor, porque a circulação extracorpórea não interfere, né, nas medidas da temperatura corporal central. Agora, oral, maxilar, retal e intravesinal, elas são estimativas de temperatura central, né? As mais utilizadas, né, maxilar, né, e às vezes a retal inversa. E elas perdem confiabilidade, né? Durante a série. Você tem aí limites intermediários, né? Era isso, gente. Era uma utilização. Viu? Então, semana que vem, eu vou trazer uma aula de inalatórios. Aí eu vou tentar trazer também os temas dos seminários. Deixa eu fazer a chamada.